momento, porque é o momento onde Deus revela a sua vontade para nós e é onde Ele nos dá o direcionamento. Então essa noite é uma noite onde Deus quer transformar a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória. Vou repetir: Deus quer transformar a nossa vida, a nossa história e a nossa trajetória, porque Ele é um Deus bondoso. Deus quer transformar a nossa, nós precisamos deixar Deus transformar as nossas frustrações em oportunidades. Então, talvez alguns de nós entramos aqui frustrados com algumas coisas, decepcionados com outras, mas o Senhor, Ele quer transformar isso, nos ensinar a enxergar a oportunidade que Ele tem para a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Lucas capítulo de número 5, verso de número 1. Deixa eu te falar mais uma coisa: não caia no erro de você falar assim, eu conheço esse texto. Não caia nesse erro de dizer assim, nossa, mas eu já li tantas vezes, eu sei tudo sobre ele. Não caia nesse erro, porque são os textos mais conhecidos que Deus fala no nosso coração. São os textos mais conhecidos que Deus revela coisas novas para a nossa vida, para que a gente possa seguir avante, fazendo aquilo que Ele tem para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa trajetória. Quem achou Lucas 5, diga eu achei. Quem não achou, diga espera. Ou se não, diga teologia. Amém? Lucas capítulo de número 5, verso de número 1 diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Verso número 3, vou ler mais uma vez, eu queria que você prestasse bastante atenção. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Primeira pergunta que eu faço nessa noite, antes de nós orarmos mais uma vez: quem que o Senhor estava ensinando do barco? Quem que o Senhor estava ensinando no barco? A multidão. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, colocamos a nossa vida no seu altar, sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, que nada venha roubar a sua palavra, ó Pai, que é do nosso coração, e que possamos entender qual é o propósito que o Senhor tem nessa noite para as nossas vidas, e que a gente possa sair daqui com uma certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e que a sua vontade permanece, e o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece a nossa vida, e nessa noite nós queremos, ó Pai querido, ouvir a sua voz e entender os seus propósitos para a nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Com a Bíblia aberta, Lucas capítulo de número 5, verso de número 1 ao verso de número 11, é aquele texto bastante conhecido que fala sobre a pesca maravilhosa, aonde houve um evento, e esse evento foi um evento que não foi tão agradável para quem estava participando. De primeiro momento, quando você lê o texto, você descobre que foi uma noite ruim, um dia que não foi tão legal, mas dentro desse dia que não foi legal, Deus tem um encontro com um homem chamado Pedro, e muda a sua história, muda a sua trajetória, e aquilo que era frustração para Pedro se tornou em uma oportunidade. É por isso que eu falei que nós precisamos deixar as nossas frustrações e olhar para o alto e entender as oportunidades que Deus nos dá. Lucas capítulo de número 5, verso de número 1, começa dizendo assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Então, o texto começa relatando o quê? O início de um evento, uma multidão apertando Jesus, mas o apertar Jesus, essa multidão, não era para receber alguma coisa de Jesus, não era para pedir algo para Jesus, não era para exigir algo de Jesus, muito menos isso. A multidão apertava não somente para estar perto de Jesus, mas eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eles não queriam ouvir uma história, eles não queriam ouvir falar sobre contos de fadas, não, eles queriam ouvir a palavra de Deus. Então a multidão apertava Jesus para ouvir. Em outros textos que nós vemos a multidão apertando Jesus
para receber uma cura, para receber um direcionamento, para receber um milagre. Mas nesse caso específico, a multidão está apertando para ouvir o direcionamento, ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que o Senhor tinha para os ensinar. E nessa noite Deus quer nos ensinar através da sua palavra. E se você tem os seus ouvidos abertos, ouça aquilo que Deus está falando ao seu coração, coloque em prática aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você terá uma vida abençoada. Independente das frustrações e das decepções da vida, Deus ele tem sempre o melhor para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Louvado seja o nome de Jesus. O texto diz que a multidão estava apertando para ouvir a palavra de Deus. Eles queriam ser ensinados, eles queriam ser instruídos. E no mundo de tantas distrações, se formos aplicar para os nossos dias, ouvir a palavra de Deus é um tanto quanto difícil para alguns. Para outros é satisfatório, mas para alguns é difícil entender os propósitos de Deus. Mas graças ao Senhor, nós estamos aqui para receber a direção que vem do alto. O texto revela que Jesus está em um determinado lugar, ele está junto ao lago de Genezaré. Ele está junto do lago, e o que nos chama a atenção nesse texto, quando você vê o que significa Genezaré, ele tem um significado um tanto quanto interessante, que é uma harpa. Você sabe o que é uma harpa? É um instrumento. Pensa num violão, vamos lá, não é um violão de cordas, mas significa uma harpa, porque aquele ambiente, aquele lugar, ele tem esse significado. Era uma região confortável, agradável e fértil, um lugar de cântico, um ambiente de adoração. Aquele lugar era um lugar maravilhoso para estar na presença do Senhor, era um lugar fértil. Então, quando você entende o significado das palavras, você acaba entendendo qual era o propósito de Deus para cada pessoa. Então, ele está num lugar agradável, ele está num ambiente fértil, ele está num lugar propício para o milagre. Posso dizer uma coisa para você? Você está num ambiente propício para o milagre. Você está num lugar propício para receber as bênçãos de Deus para a sua vida, receber o direcionamento para a sua casa. Então esse lugar é um lugar de cantar, é um lugar onde Deus escolhe, é um lugar de pessoas que querem ouvir a sua palavra, é um ambiente agradável onde Jesus está. Esse lugar é um lugar maravilhoso. Lucas capítulo de número 5 retrata esse ambiente. Mas tem alguém que está nesse mesmo ambiente que não está num dia bom, que não está num dia fértil, que não está num dia agradável, que não está num dos seus melhores dias. Ele está num dia ruim, ele está num dia que não foi bom, ele passa a sua noite pescando, não consegue pescar nada, ele está frustrado, ele está decepcionado, mas o lugar que ele está é um lugar fértil. O lugar que ele está é um lugar agradável, mas ele está vivendo uma situação que não é tão boa. E por que Pedro decide pescar nesse lugar? Por que Pedro decide estar nesse ambiente? Porque é o melhor lugar de se estar, é um lugar fértil, é um ambiente propício para receber aquilo que Deus tem a derramar na nossa vida. Só que Pedro, mesmo estando nesse ambiente, Pedro está num lugar fértil, mas ele não está num momento bom. Não foi bom para ele o dia, e muito menos agradável. Eu não sei você, tem dias que para mim não é tão bom, não é agradável. Vou citar um deles. Domingo passado não foi um dia bom para mim. A semana inteira não foi uma semana agradável, não foi uma semana tão boa assim. Mas Deus ele tem o poder de transformar todas as coisas. Deus tem o poder de fazer nova todas as coisas. Tem um lugar fértil, um lugar agradável, mas tem um Pedro chateado. Tem mais alguns pescadores que estão nesse mesmo ambiente chateado. Por quê? Não foi um dia bom. Verso número 2: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as... Então eles saem para pescar à noite. Eles não estão sozinhos, há mais do que um barco. Eles estão pescando, não conseguem pescar nada, voltam frustrados e decepcionados, e eles descem desse barco para ir embora para suas casas. E o texto vai dizendo, eles estão lavando as... Pedro está num ambiente ok, tudo bem? Pedro está num ambiente fértil, sim ou não? Pedro está num lugar agradável, sim ou não? Pedro está num lugar de cântico, sim ou não? Mas ele não tem um cântico para cantar. Ele não tem algo para agradecer nesse dia, porque o momento que ele está vivendo não é bom. Presta atenção numa coisa: você pode estar num lugar bom, mas você pode estar passando um momento difícil. Você não precisa estar num lugar ruim para desistir.
Você pode estar num lugar bom e desistir mesmo estando num lugar bom. O problema é como você enxerga as situações que você está enfrentando. Abre um parênteses para dizer para você: se você tiver um coração grato, Deus vai abençoar a sua vida. Se você for alguém que murmura, você não vai conseguir avançar, porque a murmuração te leva para trás, não te faz avançar. Mas a gratidão e ouvir a palavra do Senhor te faz avançar em Deus e receber tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Você não precisa estar num lugar ruim para desistir. Isso prova que Pedro está num ambiente bom, mas ele está prestes a desistir. Eles estão lavando a rede não para voltar a pescar, mas eles estão lavando a rede para ir embora para sua casa. Mas eles têm um encontro com Jesus, e quando alguém encontra com Jesus e está disposto a ouvir a sua voz, está disposto a ouvir os seus ensinamentos, Deus, Ele tem uma palavra à minha vida e à sua vida. Verso número 3, acompanha comigo. E entrando num dos barcos que eram de Simão, era de quem? Era de quem? É interessante a Bíblia, porque a gente não compreende por que a Bíblia faz algumas trocas. A gente está falando de Pedro, sim ou não? Mas aqui o texto, o verso número 3, vai falar assim: Simão. É o mesmo cidadão, é a mesma pessoa, mas o texto destaca que no verso número 3 é o Simão. E Simão significa o ouvinte. Simão significa aquele que ouve. O problema é, eu estou disposto a ouvir. O problema é, eu estou disposto a aceitar a direção que Deus me dá. Então o texto vai falar, e Simão, olha para o texto, verso número 3, e entrando num dos barcos que era de Simão, o barco era de Simão, ele estava disposto a ouvir. Aí ele fala assim, afasta o barco um pouco da terra. E você sabe disso melhor do que eu. O afastar da terra era simplesmente para que a voz do Senhor alcançasse um pouco mais. Era questão de acústica, para quando o Senhor falasse, a voz dele fosse mais longe e alcançasse o maior número de pessoas, porque não tinha caixa de som, não tinha os equipamentos que nós temos hoje, mas tinha a natureza que era a favor daquilo que o Senhor estava fazendo. Enquanto ele falava, a multidão ouvia. Enquanto ele falava, a multidão aprendia. Enquanto ele falava, milagre vinha acontecendo. Enquanto a multidão apertava, Deus derramava graça e favor por aqueles que passavam por ele. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus, Ele vai derramar uma graça sobre a sua vida, Ele quer derramar favor sobre a sua casa, mas para isso, seja um bom ouvinte, e não somente ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Verso número 3 continua dizendo assim: assentando-se no barco, ele ensinou a multidão. Interessante a gente notar a primeira coisa: Jesus, ele termina de falar com a multidão para depois falar com Pedro. A minha pergunta é: o barco era de quem? De quem que era o barco? Simão, Pedro. E Jesus vai falar com quem? A gente tem um costume um tanto quanto estranho: se eu te ajudar, você precisa primeiro me ajudar. Mas Jesus pega o barco de Pedro emprestado, e ele não vai acolher a dor de Pedro primeiro. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai acolher a dor da multidão para depois falar com Pedro. O problema é que a gente acha que a gente sabe as coisas e sabe a organização das coisas, mas na realidade Deus sabe como tratar a sua dor. O problema é: você está disposto a receber o remédio que vem do céu? Você está disposto a receber a orientação que vem do céu? Então Jesus não acolhe a dor de Pedro, mas acolhe a dor da multidão. Mesmo Pedro frustrado, não é um bom dia para ele, tudo deu errado para ele, mas Jesus pega o barco dele emprestado, mas não resolve o problema dele. Pastor, eu vou para a igreja, eu estou todo dia, eu oro, eu faço isso. Por que Jesus não resolveu esse problema? Não quer dizer que você está na casa de Deus todos os dias, que você ora todos os dias, que Deus vai acolher a sua dor na hora que você quer. Eu preciso entender que Deus tem os seus métodos e os seus jeitos para nos ensinar. Isso é um tanto quanto estranho para nós entender isso como seres humanos, porque quando eu faço algo para alguém, eu quero que alguém faça algo para mim. Eu quero ter privilégios, e no reino de Deus não existe privilégio, existe propósito. Não existe eu sou o queridinho do papai, não, nem muito menos a barbinha do papai, não. O que tem é um Deus que conhece a nossa estrutura, que conhece a nossa história, e que Ele sabe o momento certo de nos abençoar, de derramar graça sobre a nossa vida. E se Ele tiver que nos ensinar em mediador, Ele vai ensinar, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E se você crê, se você pode, eu peço que você levante a sua mão direita ao céu. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Não importe a dor que você passe, não importe o problema que você esteja enfrentando, Deus, Ele já tem a solução e o prazo determinado para que essa dor chegue ao fim, porque Ele é poderoso. Se você pode, levanta as duas mãos aos céus e glorifica o Senhor. Fala: Deus, eu quero entender os seus propósitos para
Não é porque Jesus está no barco que Ele vai resolver o problema na hora que eu quero. Não é porque Jesus está no meu barco que Ele vai responder e fazer do jeito que eu quero. Jesus entra no barco de Pedro e não resolve o problema do dono do barco. Se fosse comigo, Jesus, eu até te alugo esse barco. O preço resolve o meu problema. A gente tem um problema com gratidão e dívida de gratidão. Porque eu faço algo, eu acho que as pessoas precisam fazer, e isso se chama dívida de gratidão, não gratidão. Jesus, Ele sabe o momento certo. Eu posso dizer algo para você? Eu não estou dizendo isso porque eu não me importo com a sua dor ou com aquilo que você está passando, não é isso. Essa palavra me confrontou essa semana. Por quê? Porque eu acho que porque eu faço algumas coisas eu devo ter alguns privilégios, e não funciona assim. Nessa noite à noite nós colocamos o nosso coração no altar do Senhor, porque Deus quer renovar a nossa vida, o Senhor quer renovar a nossa história. Ele está no nosso barco. O dia pode não estar sendo muito bom, a sua semana pode não estar sendo muito boa, mas Ele está no barco. O seu dia pode não ter sido muito bom, mas Ele continua no controle de todas as coisas. O seu dia pode não ter sido o melhor dos dias, mas Ele é o melhor para a nossa vida. Ele sabe aquilo que nós precisamos e Ele está tratando e curando o seu coração. O problema é se eu recebo o remédio que Deus está me dando com bondade, com gratidão, ou se eu vou reclamar do remédio que Ele está me dando. Saiba de uma coisa: toda dor ela tem um prazo de validade, toda enfermidade ela tem um prazo de validade, porque o Senhor já nos fez uma promessa que quando chegar o fim de todas as coisas, não haverá tristeza, não haverá choro. Então tudo tem prazo de validade, tanto aqui na terra, e se não for resolvido enquanto estivermos aqui, será resolvido quando estivermos na eternidade. Então tudo há um prazo de validade. Verso número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão. Quando ele fez o quê? Primeiro ele acabou de falar. O problema é que a gente quer interromper aquilo que Deus está fazendo. Nessa noite nós vamos sair daqui com um pouco mais de fé. Nós vamos sair daqui um pouco mais entusiasmados, porque a gente acha que quando nós estamos enfrentando o problema, Deus não está conosco, Deus não está no barco. Eu vim aqui dizer totalmente ao contrário. Mesmo em meio às suas lutas, Deus está no seu barco, Deus está na sua casa, Deus está com a sua família. Porque não é esse o termômetro, não é os problemas que nos fazem, que diz se nós estamos com Deus ou não. O que vale é o nosso coração. E se o Senhor estiver conosco em meio às dificuldades, o Senhor está conosco, nos dá força para superar e avançar. E quando Ele acabou de falar, disse a Simão: aquele que estava ouvindo, aquele que emprestou o barco, faze-te alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Verso número 5. Respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada. Vocês estão aí ou já foram embora? Nada apanhamos, mas sobre a sua palavra, vou fazer o quê? Lançarei Ele falou assim: olha, eu trabalhei a noite inteira, eu estou cansado, mas eu ouvi os seus ensinamentos. O Senhor não acolheu a minha dor primeiro, mas sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. Sobre a sua palavra eu vou voltar para o mar. A expressão sobre a sua palavra que é um tanto quanto interessante. Não é sobre a sua palavra, é sobre a sua palavra. Porque sobre é como se fosse um guarda-chuva e eu estou embaixo dele. Mas ele falou assim: eu estou sobre a sua palavra. E o sobre é como se fosse uma plataforma. A minha vida está sobre a sua palavra. E se a sua palavra diz que vai acontecer, eu vou lançar a rede. Eu não estou guardado só pela sua palavra, eu sou edificado pela sua palavra, eu sou nutrido pela sua palavra, eu sou fortalecido por ela. E é por isso que eu vou lançar a rede. Então Deus está falando nessa noite: lance a rede, porque é sobre a palavra dele, o fundamento da palavra dele, que nós somos edificados. Estou procurando só estar debaixo de um guarda-chuva, estar protegido, mas eu quero ser edificado por Ele. Então estou sobre a palavra dele. Estamos sobre a palavra dele. Pedro usa a palavra como uma plataforma de milagre. A fé dele não está no barco, a fé dele não está nos companheiros, a fé dele não está no ambiente que ele está, mas a fé dele está numa plataforma que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você entende isso, mas você precisa estar sobre a palavra dele. Você precisa estar edificado sobre a palavra dele. Verso número 6. E fazendo assim, Sandrinho, põe para nós o verso número 6 aqui, por favor. Vou ler com vocês aqui hoje. Verso número 6. Daí quando fizeram, meu Deus, essa tradução está terrível.
Eu vou ler da minha que está melhor. Verso número 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe. Era para você ter dado glória a Deus. Perdeu a oportunidade, mas tem mais 2 minutos para você dar mais um glória. O milagre aconteceu, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Só que o interessante é, você não pegou a ideia do texto, eu vou transferir ela para você agora. Esse é um marco desse texto, e vai ser um marco para a sua vida e para a sua história, se você entender isso nessa noite. Porque o texto está dizendo que Pedro não pesca a noite inteira, ele ouve a palavra de Deus. Deus, ele fala para ele assim, olha, Jesus fala para ele assim, lança a rede, ele vai lançar a rede. Ele fala assim, eu estou em cima dessa plataforma, que é a sua palavra. E aí ele fala assim, pode pular para o mar e lança a rede. Ele lança a rede, só que a expectativa de Pedro é uma. Qual é a expectativa de Pedro, igreja? Ninguém sabe. Pescar peixe. Cadê os pescadores aqui? Levanta a mão para me ver, quem é os pescadores, gosta de pescar? Então vamos lá, o texto é assim, e fazendo assim, Pedro não pesca peixe. É isso que o texto diz? Sim, Pedro não pesca peixe. Mas é isso que eu queria que você entendesse nessa noite. Presta atenção, quem é o pescador que sai de casa e diz assim, eu vou ali no pesqueiro colher uns peixes? Quem é o pescador que faz isso? Eu vou ali colher uns peixes no pesca que pague. Eu vou ali. O pescador, ele sai da sua casa para pescar e ele fala o quê? Eu vou ali o quê? Eu vou o quê? Mas Pedro não pesca, o Deus diz, fazendo assim, ele colheu uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Presta atenção, ele entende, ele faz o que Jesus direciona e o resultado esperado é pescar. Mas olha o texto, e fazendo assim, o texto diz, ele não pescou, mas diz, ele colheu, e só se colhe aquilo que planta. Só se colhe aquilo que planta, não tem como colher aquilo que não plantou. Um pescador dizendo assim, olha, eu vou ali colher os peixinhos, já vou, não, eu vou pescar. Mas é essa linguagem do campo, de alguém que plantou. Se colhe é porque ele plantou. O que você tem plantado? O texto de Lucas 8, verso número 5 até o verso número 15 diz assim, e o semeador saiu E o semeador, quando ele sai a semear, ele vai semeando a sementinha, não. Porque ele quer o quê? Vocês estão comigo ainda? Ele quer o quê? Que a semente produza. Quem gosta de plantar e não colher? Todo mundo quer plantar e colher. Aí o texto vai dizer que o semeador saiu Agora Gênesis capítulo de número 26, verso número 12, diz assim, e semeou Isaac naquela mesma terra, e Isaac colheu. Agora o pescador quer entrar na colheita da semeadura. Não entendi essa. Porque com Deus não é do nosso jeito, é do jeito dele. É ele que faz. Pedro, o que Pedro planta? Qual é a plantação de Pedro para ele colher? Porque ele não pescou. O problema é a gente achar que Deus vai fazer do nosso jeito. Deus faz ao contrário. Pedro queria pescar, Deus manda ele colher. Olha para o texto. Olha o que Pedro vai plantar. O que Pedro plantou? Qual que é a semente de Pedro? O barco. Quando Jesus chega para ele e fala assim, haviam quantos barcos? Quantos? Jesus olha para Pedro e fala assim, empresta o barco para mim. Pedro fez o quê? Semeado. Semeei esse barco aqui para o Senhor ensinar. E o texto diz que ele ensinou a multidão. Ele não exigiu nada. E aquilo que o homem planta, ele... Você está aí? Aquilo que o homem planta, ele... Posso falar uma loucura para você, sim ou não? Semente com Jesus, semente na mão de Jesus, não demora a florescer. Semente na mão de Jesus, quando você entrega para Ele, não demora a florescer, porque é Ele que faz, é Ele que cria, é Ele que acontece. Com Jesus você planta uma semente e colhe peixe. Com Jesus você planta uma semente e vai colher uma grande quantidade de peixe, porque Ele sabe a forma de nos abençoar, porque não é como eu imagino, mas é como Ele quer. Você perdeu a oportunidade da glória, porque Ele vai te fazer colher aquilo que você plantou. Ele vai te fazer prosperar nas áreas onde você precisa prosperar, porque você semeou. Eu não sei o que você precisa semear nessa noite, mas semeie com fé, porque Ele é poderoso. Entendeu, sim ou não? Já passou da oferta, pastor? Eu não sei se você vai ofertar de novo nessa noite, não sei.
Porque talvez você saiu da sua casa e Deus falou assim: plante, semeie, e você resistiu. Eu não sei se você vai chegar no altar e semear algo nessa noite, aquilo que você precisa semear, que talvez seja o seu coração, mas você vai fazer porque o Senhor vai te impulsionar a fazer isso, para que você possa viver algo extraordinário com Ele. O texto vai dizer, verso número 7, vocês estão comigo ainda ou não? Caminhando para o final já, calma aí. Verso número 7 diz assim: e fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos, de maneira tal que quase iam. A experiência ela é individual, mas a bênção ela é coletiva. Olha para a pessoa que está ao seu lado assim: pode vir comigo. Eu estou vivendo experiências, mas a bênção vai atingir você. Ah não, você não tem fé para isso, então deixa quieto, vou falar, vai. Pode vir comigo, irmão, porque a experiência ela é individual, mas a bênção é coletiva, vai refletir em você. E aí juntos vai, a experiência é sua, a experiência é dele, mas a bênção é coletiva. Todos nós vamos colher daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. As experiências elas são individuais, mas o Senhor Ele quer derramar sobre a nossa vida. São 2 barcos, são vários pescadores, são várias frustrações, mas o Senhor está abençoando a todos, porque Deus Ele é um Deus que opera milagre. Interessante é ressaltar que não é só o barco de Pedro que quase afunda, são os 2 barcos. Quase os 2 barcos vão afundar, mas com Pedro e a história de Pedro, tudo é mais intenso, tudo é mais forte, tudo com ele é difícil, tudo com ele é mais com ele é na porrada, com ele corta a orelha, ele vai, ele faz o que tem que fazer. Olha, a pesca é maravilhosa. Pedro ele anda sobre as águas, Pedro ele vai pregar, 3.000 se converte, depois ele vai pregar de novo, 5.000 se converte. Tudo com Pedro é muito, até o barco ia afundar. É tudo muito com ele. Eu quero estar perto de Pedro. Tudo com ele é muito, porque ele entendeu o valor de uma semente. Ele entendeu o valor, ele ouviu. E aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, ele recebe as bênçãos de Deus. Se eu der a semente certa, eu serei alcançado e os demais também. Se eu der a semente certa, essa semente vai florescer, essa semente vai germinar, porque é a semente certa. Muitos não roubem por não entregar a semente certa. Entrega até a semente, mas não entrega a semente que o Senhor pediu. E nessa noite o Senhor está falando comigo e com você: entregue a semente certa, porque Ele te fará prosperar, Ele fará conforme a sua vontade. Talvez a semente que Ele te pediu é um dia ruim, mas Ele te pediu uma semente. Entregue, porque Ele conhece a sua história, a sua trajetória, Ele sabe o que é melhor para a sua vida, e a semente certa te fará alcançar aquilo que é certo para a sua vida. Deus, o Senhor, Ele não deve nada para ninguém, Ele derrama sobre nós as bênçãos sem medidas, porque Ele é poderoso. Verso número 9, pois que espanto se apoderou deles, e todos que estavam com eles, por causa do quê? Da pesca. Agora voltou para a pesca, porque veio o peixe, eles colheram o peixe. Oh meu Deus do céu, me faz colher, porque aquilo que o Senhor me pede eu tenho coragem de entregar. E a pergunta do céu para você nessa noite: se Deus te pedir, você tem coragem? O problema é que a gente quer viver das experiências dos outros, e não tem problema. Se você quiser viver comigo das bênçãos que Deus vai derramar, tudo bem, mas Deus tem muito mais para a sua vida. Viva a sua experiência e viva as bênçãos que Deus tem para você também. Pois que espanto se apoderou deles e de todos que estavam com ele, por causa da pesca que havia. Agora presta atenção, eles ficaram espantados por causa da pesca. Eu não entendi essa. Eu fiquei nesse texto, eu li esse versículo, eu não encontrei uma solução para isso. Eles estão espantados, eles passam a noite inteira tentando pescar. Eles vão embora chateados porque não pescou. Ouviu a palavra de Deus, a palavra de Deus foi lançada a eles voltam para o mar, pescam o peixe, eles ficam espantados. Não entendi essa. Era para ficar maravilhado, não é não? Posso dizer algo para você? Você vai se espantar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque é além daquilo que você está imaginando, é além daquilo que você está pedindo. Mas para isso eu preciso entregar tudo aquilo que o Senhor quer, aquilo que Ele me pede. Porque o Senhor Ele é maravilhoso, o Senhor Ele é tremendo, o Senhor Ele é glorioso, o Senhor Ele está nesse lugar, e o Senhor Ele está falando com você nessa noite.
porque Ele tem o poder de te abençoar. Feche seus olhos, por favor. Fale com o Senhor por algum momento. Fala para Ele: Deus, o que o Senhor espera de mim, ó Pai? O que o Senhor espera de mim, ó Deus? Eu estou disposto a entregar ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, ó Deus. O Senhor é tremendo, o Senhor é majestoso, ó Pai, e eu te agradeço. Nós estamos no verso número 9, sim ou não? Mas eu queria voltar com você um pouquinho no verso número 7. Eu falei que com Pedro tudo é mais intenso, sim ou não? Pedro, ele planta o barco, sim ou não? Ele colhe peixe, sim ou não? Ele não pescou, mas ele colheu, porque Deus faz além daquilo que nós estamos imaginando. Toda semente ela tem nome. Toda semente ela tem o quê? E a semente, o nome da semente que Pedro entregou se chama a maior decepção. Porque ele veio de uma pesca frustrante, sim ou não? Ele estava decepcionado, sim ou não? Então a semente tem nome. Maior, ou o que o Senhor espera de nós? Qual é a semente que Ele espera? A nossa maior frustração, a nossa maior decepção. Quer um exemplo, sim ou não? Eu sei que você ficou meio assustado, mas calma. É a semente que Deus quer, é a sua maior decepção. Ana tinha uma tal de Penina. Eu tenho, você não tem. Eu tenho filho, você não tem filho. Não importa o quanto Ana era amada, não importa quanto o cara falava assim: olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Não importa o quanto ele falava, mas ela tinha o quê? Uma frustração e uma decepção por não. Mas um dia ela faz uma oração, ela chora, ela ora e ela fala assim: Deus, eu quero, mas eu entrego de volta. Eu vou entregar como uma semente, eu vou plantar no seu altar. A decepção dela era de não ter filho. Então ela fala assim: aquilo que é a maior decepção para mim, que eu não tenho, eu peço ao Senhor, mas ao mesmo tempo que eu peço, eu entrego de volta no seu altar, porque eu entrego como semente, porque eu sei que o Senhor fará grandes coisas quando eu entrego aquilo que me decepciona, aquilo que me frustra, aquilo que me chateia, aquilo que amargura o meu coração. Deus pode transformar. Então ela entrega aquilo que para ela era mais valioso, ela entrega como semente. Isso para mim nunca fez sentido, alguém querer um filho, pedir um filho a Deus e devolver para Ele. Mas hoje faz todo sentido, porque quando eu sou frustrado numa área, Deus me pede aquilo como semente, para que Ele possa florescer algo maior e melhor na minha vida. Eu estou profetizando sobre a vida de alguém: entregue a sua decepção no altar, porque o Senhor vai fazer florescer na sua vida aquilo que você nunca imaginou, porque Ele é poderoso de fazer abundantemente. Essa semana Deus Ele tratou meu coração sobre isso. Eu falei: Senhor, a minha maior frustração, a minha maior decepção, eu vou colocar no seu altar. Eu não vou correr mais atrás, porque se o Senhor quer, hoje eu entrego. Então porque eu entrego de bom grado como semente. Se o Senhor está pedindo, eu te entrego. Qual é a sua maior decepção? Pedro não pesca nada, mas ele planta o barco. Para quem? Para o reino. E o reino não deve nada para ninguém. O que você precisa plantar hoje? Talvez você entrou aqui amargurado. Talvez a vida, em alguns momentos, você retoma em alguns estágios. Você fala assim: eu continuo frustrado. Deus está falando para você nessa noite: entregue no altar a sua maior frustração como semente, e Deus vai fazer florescer sobre a sua vida. Pastor, você está maluco? Não estou não, eu estou certo disso. Estou tão certo de que quando eu li esse texto, quando eu falei a maior decepção eu preciso entregar, eu falei: tá bom, eu vou entregar a minha maior decepção. Deus está entregue no seu altar, e eu tenho certeza que Deus vai suprir. Eu tenho certeza que Deus vai fazer florescer. Eu tenho certeza que Deus vai agir. Sabe por quê? Deus não pede nada para nós que seja impossível da gente entregar. Na realidade Ele quer que a gente entregue para que Ele possa nos fazer sorrir, para que Ele possa completar a obra na nossa vida, para que Ele possa nos fazer prosperar. Presta atenção: se Pedro queria pescar e ele pesca, ele deve ter ficado contente, sim ou não? Lógico que sim. Eles ficaram assustados e assombrados com o poder da palavra. E eu vou profetizar isso sobre a sua vida: você vai ficar impactado com o poder da palavra. Não é com o poder de homens, não é com o poder das pessoas, não é o fulano, não é o ciclano, não. O poder está na palavra de Deus, que frutifica no nosso coração e nos faz prosperar. Hoje é a oportunidade de você plantar a semente certa, no terreno certo, para você ter a colheita certa, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo e adore a Ele. Faça algo.
verso número 9. Aleluia. Se vocês quiserem subir aqui, pode subir já, para nós cantar. Vocês estão ficando junto comigo. A semente é o que mesmo? A maior? Vocês já esqueceram, Jesus? A gente soa, a gente fala, a gente estuda, e vocês esquecem, Jesus amado. Decepção. A minha maior decepção é a semente. Verso número 9. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam, por causa da peça que eles haviam. 10. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão, o que ele disse? O que? De agora serás pescador de homens. Pedro, é o seguinte, não temas, de agora em diante você não vai pescar, porque hoje você também não pescou, você colheu. Eu mudo o ciclo da sua vida e da sua história hoje. Hoje você não pesca mais, você começou a colher aquilo que você está plantando. Pedro, a partir de hoje não temas, porque agora você será pescador de... O que pesca é peixe. Assim como ele não pescou, ele colheu, então começou uma nova trajetória, um novo ciclo. Com Deus existem algumas coisas que para nós é difícil de entender. Não faz nenhum sentido para mim algumas coisas, mas Deus sabe a forma de tratar o meu coração. Sabe aquelas horas que você fala assim, eu não merecia isso, eu não plantei isso, porque eu colhi? É porque você plantou a semente certa, e talvez você não entende, mas Deus fez você colher. Você pensou que ia pescar, mas você está colhendo. Para nós algumas coisas não faz sentido, mas Deus esclarece. Eu não sei qual tem sido a sua plantação, mas essa noite você vai fazer isso de uma forma intencional. Você vai começar a colocar no altar do Senhor tudo aquilo que você precisa colocar. Você vai fazer conforme a vontade do Senhor. Você vai entregar para Ele a semente certa, porque Ele vai fazer florescer no tempo certo. O Senhor não deve nada porque Ele sabe como tratar o meu e o seu coração. Talvez faz anos que você está dizendo assim, Deus, e essa dor não vai passar? Deus, e esse problema não será resolvido? Deus, eu orei, eu subi no monte 7 semanas consecutivas. Eu orei, eu jejuei 24/48 e nada resolve. O problema é que a gente acha que são os mecanismos humanos que resolvem o problema. É entender que com Deus existe propósito. Ele não acolheu a dor de Pedro em nenhum momento, mas depois ele liberou uma palavra. E Deus está liberando uma palavra para você nessa noite. Deus está liberando uma palavra para essa igreja nessa noite. Deus está liberando uma palavra aos nossos corações, porque entregue tudo ao Senhor. Pode colocar sua expectativa nele, pode colocar sua esperança nele, pode colocar, porque Ele é poderoso para fazer abundantemente mais sobre a sua vida, abundantemente mais sobre a sua história. Eu não entendo os propósitos de Deus, mas Ele sabe como tratar a minha vida, Ele sabe como cuidar de mim, Ele sabe como cuidar da minha casa, Ele sabe como cuidar da minha família. E hoje eu estou com uma semente na minha mão. Eu não sei você, Deus está entregando uma semente para você entregar nessa noite. Deus está te dando uma semente, não é para você levar embora, não. Essa semente é para ela ser depositada e plantada no altar. Essa semana, Deus Ele colocou algo sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que nós possamos entregar a Ele. Talvez assim, Deus, eu não aguento mais. Então é isso que Deus quer que você entregue. Entrega tudo nas mãos dele, porque Ele tem o poder de abençoar e de cuidar da sua vida e da sua história. Olha para pelo menos 3 pessoas e fala assim, está entendendo sim ou não? Ele respondeu, eu não entendo, eu não compreendo. Talvez o que você precisa entregar hoje são as suas lágrimas no altar. Sabia que no céu existe um livro das lágrimas? Até as nossas lágrimas são contadas. O Senhor Ele conhece as suas lágrimas, as minhas lágrimas, mas eu preciso entregar. Eu sei que Deus está tratando o meu coração e o seu coração nessa noite. Eu tenho certeza que os céus estão abertos sobre nós. Eu tenho certeza de que o Senhor está olhando por nós e está dizendo assim, entrega, filho, para de viver os mesmos ciclos. Entrega no altar, porque no altar tem resposta para a sua vida. No altar tem resposta para a sua casa. Lá no altar tem resposta para os seus negócios. Deus vai te fazer prosperar. Coloca nas mãos do Senhor a sua decepção, porque a sua decepção
Ele liberta e nos faz avançar segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Se você quer, levanta a mão aos céus e adora ao Senhor, porque esse ambiente é um ambiente propício para você adorar. Esse ambiente é um ambiente que Deus escolheu para você glorificar Ele, para você entregar nas mãos dele, porque Ele é fiel para cumprir. Desde o impossível, Mesmo sendo distante, eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo, eu posso ir além com seu poder. você pode cantar isso? Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir, eu vou. Posso ir além do impossível. Em ti não há limite. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não tem mais ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso nesta batalha, não há o que temer. Poder tu me guardar. Portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limite. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Presta atenção numa coisa. Eu posso ir além, porque Pedro foi além. Você também pode. Esses dias, se eu não me engano, Olair pegou e falou que Pedro foi o seguinte: antes de Cristo, Pedro pescava vivo para matar.